Entrevista. A gente recebe neste momento nos estúdios da Rádio Cidade o presidente da Unimed de Caruaru, Dr. Pedro Melo, para falar sobre o aniversário do Hospital da Unimed, sobre o plano Unimed, sobre planos de saúde no geral e, claro, sobre saúde, porque o Dr. Pedro Melo é um profundo conhecedor dessa área, inclusive já foi secretário de saúde aqui de Caruaru. Doutor Pedro, muito obrigado pela presença. Bom dia para o senhor. Bom dia Renata, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade, sempre um prazer estar aqui na Rádio Cidade tentando. Quando o Hospital da Unimed completa 23 anos, qual é o destaque que o senhor traz desse empreendimento? Como que surgiu esse empreendimento e qual é hoje a importância dele para o segmento de saúde aqui em Caruaru? Na verdade, a gente tem que fazer um resgate da história e da memória para enaltecer o desprendimento e a iniciativa pioneira que foi tomada por um grupo de 23 médicos que, à época, decidiram que Caruaru precisava de um novo serviço, de um novo empreendimento de saúde. Naquela época só existia a Santa Efigênia e o hospital que era o pronto-socorro, que era conhecido como a Casa de Saúde, ali onde hoje funciona o Hospital Memorial. Mas naquela época não se pensava que aquela decisão ia ser fundamental para a saúde, não só de Caruaru, como hoje dos 32 municípios que o envolvem. E essa decisão fez com que aquele sentimento de que você tinha que ir para Recife quando adoecia, quando tinha uma doença mais grave, ela foi, aos poucos, sendo combatida, tanto que hoje a gente tem um percentual muito pequeno de pessoas que saem de Caruaru para Recife por falta de opção. Você pode ir como opção por uma decisão pessoal, mas não por falta de um serviço que dê conta de todas as mazelas que a saúde pode causar. Doutor Pedro, em uma conversa que eu tive com o senhor, acho que no ano passado, a gente batendo um papo, o senhor lembrou de uma pesquisa que disse que o terceiro desejo, maior desejo do brasileiro é o plano de saúde, perdendo apenas para a casa própria e o carro. A gente sabe que o ideal seria que o sistema público de saúde desse conta de tudo, mas a gente sabe que não dá. Então, as pessoas têm esse desejo e como é que está hoje para se ter um plano de saúde? Está mais fácil, está mais difícil? Como é que as pessoas devem se planejar para conseguir realizar esse desejo? Renata, essa pesquisa ela continua atual. Essa pesquisa foi renovada no final do ano passado, entre segunda quinzena de novembro e primeira quinzena de dezembro. Essa pesquisa é uma pesquisa anual realizada pela Unimed do Brasil e ela continua nos mesmos indicadores. O plano de saúde continua sendo o terceiro objeto de desejo da população. Eu vou dizer a você o que eu disse certa feita há 20, 30 anos atrás, quando eu inaugurei meu consultório na minha cidade, lá em Lajedo. E uma paciente comentando comigo que o consultório estava cheio, e eu disse, a senhora pode não acreditar, mas eu fico triste por isso. Porque bom seria que essas pessoas que aí estão estivessem aqui por livre desejo, por livre e espontânea vontade. Mas eu sei que a maioria está aqui porque não tem atendido a sua necessidade básica da saúde. A mesma coisa é o plano de saúde. O plano de saúde era para ser uma opção para aqueles que quisessem ter um tipo de atendimento diferenciado, mas que tivessem certeza que o SUS atenderia todas as suas necessidades. Infelizmente, isso não acontece. Eu sou um defensor absoluto do SUS. Acho um dos maiores ganhos da população brasileira. Mas o plano de saúde, se ele continuar do jeito que vai, respondendo à sua pergunta da facilidade ou não de ter, se continuar do jeito que vai, plano de saúde vai voltar a ser o que era antigamente. Um objeto que poucas pessoas poderão usufruir. Isso porque o preço está ficando cada vez mais elevado e, infelizmente, a prática do que se tem visto está piorando muito essa situação. A pessoa compra um seguro de carro, mas ela não, quando chega perto do seguro vencer, ela não bate no carro porque pagou o ano todo o seguro e não usou. Na saúde, as pessoas fazem isso de forma equivocada, as pessoas fazem exame demais, nós temos 70% dos exames com resultados que as pessoas sequer vão buscar o exame. A gente tem repetido o exame absurdamente,
sem a menor necessidade, mas as pessoas chegam no consultório e fazem, peça tudo porque eu paguei o plano e não usei. Elas não sabem que quando fazem isso, elas aumentam o preço, porque não existe cafezinho de graça. Quanto mais você utiliza, mais o cálculo atuarial, que é quem calcula o preço do plano, vai fazer com que aquele preço suba. E terceiro, a judicialização. As pessoas compram um consórcio de um Fiat Uno e quando são premiadas, elas vão na loja e retiram um Fiat Uno. No plano de saúde, as pessoas compram um plano local para ser atendida só em Caruaru, na hora que adoecem, querem ir para um hospital de tabela própria, como o Hospital Português no Recife, e a Justiça, na maioria das vezes, concede esse direito. Ontem teve um episódio, vocês devem estar sabendo, uma jornalista que denuncia um plano de saúde, um plano privado. Foi ofertada a ela 2 hospitais conveniados, ela não aceitou. Ela queria ir para um hospital que ela queria ir, que não é conveniado. Provavelmente a Justiça vai dar, porque teve muita repercussão. Então isso faz com que o plano de saúde, que era para ser um instrumento auxiliar, ele passe a ser um objeto de primeira necessidade. Infelizmente, essa é a realidade. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre a cadeia de suprimentos médicos, que é uma cadeia complexa e muitos desses produtos são importados. Nós estamos num cenário agora, num processo de queda, mas tivemos uma alta significativa do dólar. Então isso vai impactar também nos custos. Para além disso, nós não temos uma indústria de produtos médicos, sobretudo de maquinário também aqui no Brasil. Se tivéssemos, talvez esse custo fosse menor. Qual é o impacto disso, de ter que trazer tantos produtos de fora, todos eles em dólar, para o peso final do custo para os planos de saúde? A gente tem 2 aspectos fundamentais nessa sua pergunta. A primeira é o custo do dólar, né? Você sabe que o preço do dólar ele oscila conforme o humor político vigente, tanto no Brasil como fora do Brasil. E agora, com essa entrada do novo presidente dos Estados Unidos, onde ele sinaliza claramente que vai haver uma taxação maior de produtos, tanto que os Estados Unidos produz como os que nós produzimos e mandamos para lá, isso com certeza vai impactar entre nós. Além disso, ainda tem um problema seríssimo. A gente tem uma mania de grandeza tal que faz com que produtos que são lançados basicamente, ao mesmo tempo em que são lançados, eles são incorporados às técnicas no Brasil. Um exemplo, você tem uma prótese de joelho que custa algo em torno de 20 mil reais. Aí sai um congresso nos Estados Unidos e lança um produto lá, 40 mil reais. Ao mesmo tempo que ele é lançado, ele é incorporado aqui, porque não existe uma vigilância sobre esse tipo de produto. E necessariamente o produto mais caro não é o produto melhor. É óbvio que a indústria faz com que haja alguns sinais para que a população absorva uma informação equivocada do tipo máfia das próteses. Aí diz que eram próteses nacionais, que não prestava, que isso, que aquilo. Quando você vai para a tecnologia, quando você vai para o exame detalhado daquilo, você vê que nada disso é verdade. Você tem próteses nacionais muito melhores do que próteses internacionais. E aí você pergunta, bom, o SUS usa prótese nacional ou internacional? Será que o povo que usa o SUS é um povo de uma subcategoria ou existe algum interesse? Então isso, com certeza, infelizmente, faz com que essa cadeia de suprimentos ela sofra danos irreversíveis, porque tem uma história que eu gosto, que foi um economista falando uma vez na televisão, ele disse assim, o preço era quando naquela época que a gasolina vivia subindo e descendo, ele dizia assim, não, que o dólar vivia subindo e descendo, ele dizia assim, vejam que o dólar era 5, passou para 6. Ah, mas o dólar baixou, voltou ao normal, mas ele nunca voltava para o 5, ele voltava para o 5,10, 5,20, ele sempre ficava com resíduo. A mesma coisa acontece com os materiais, medicamentos e OPMs. E a gente deu conta. Você veja que, por exemplo, na pandemia, lembro demais de o dia que nós estávamos reunidos na sala da diretoria, todo mundo angustiado com aquela situação, o que fazer para o material? A gente não tinha máscara, a gente não tinha gorro, a gente não tinha propé. E aí, doutor Antônio Fernando, que é um cirurgião aqui de Caruaru, que era diretor na época, disse, rapaz,
E se a gente falasse com fulana, disse o nome de uma senhora que eu não lembro agora, que é quem faz meus capotes para a endoscopia no meu consultório, era uma senhora de Santa Cruz do Capibaribe. E a gente foi para Santa Cruz, mandou fazer. E Santa Cruz resolveu o nosso problema, e o problema praticamente do Brasil, porque eles pegaram as máquinas dele e transformaram em máquinas de fazer material descartável. Passamos a pandemia utilizando. Passada a pandemia, a Anvisa proíbe a utilização desse material, porque tem que ser um material assim, assim, assado. Onde está a verdade? Doutor Pedro, por falar em pandemia, né, a gente sabe que hoje o assunto é saúde mental. Né? A gente tem pessoas em depressão, cada vez mais diagnósticos de TDAH, né? Tem as pessoas do espectro autista também. A gente falando aqui em Caruaru, se leva uma média de 1 ano para você ter acesso a um psiquiatra. Né? E aí o psiquiatra passa exames, aí já demora para fazer exames, e aí quando chega a hora de voltar, os exames já não valem, os remédios que se tomam já não fazem mais tanto efeito, crianças, adolescentes, adultos com crise. E eu queria saber, dentro do plano de saúde, qual é o desafio hoje de lidar com a saúde mental, porque a gente sabe que a Unimed tem alguns centros, né, já especializados nesse tipo de atendimento, mas é um desafio. Um grande desafio, Renata, é esse, junto com as demais especialidades de baixo número de especialistas, é um grande desafio. Eu ontem assisti a aula inaugural de um curso de medicina aqui em Caruaru, e eu ficava pensando se no meio de tantos profissionais que vão ser produzidos pelas faculdades, esses problemas vêm se acabar. Por exemplo, neuropediatra. Você tem um neuropediatra em Caruaru. Reumatologista, você tem 2. Psiquiatra, você tem alguns, mas não está dando conta. Ainda ontem, à tarde, eu estava com o doutor André Muniz, que é diretor de Comércio e Mercado, e ele tinha dado plantão no dia anterior, e o comentário dele foi: Pedro, eu estou assustado com o número de pacientes com transtornos mentais que tem no hospital. Então, hoje a gente está com um quadro absurdamente alto, comparando com números anteriores, de pacientes com doença mental. A doença mental, ela extrapolou todos os limites durante a pandemia, né? Por uma série de problemas, o confinamento, a falta de atividade, diminuição da atividade laboral, diminuição da atividade física, tudo, conflito familiar, conflito pessoal, recursos financeiros, tudo isso foi o gatilho que fez disparar. E qual é o grande problema? Quando houve a reforma da psiquiatria no Brasil, acabaram com as clínicas psiquiátricas. Aqui em Caruaru tinha a Clínica Veloso, lá no Recife tem aquela clínica famosa ali na Conde da Boa Vista. Tinham clínicas, grandes clínicas. É óbvio que esse problema era um problema que precisava ser resolvido. Tinha aquela política anti-manicômio, né? Várias dessas clínicas eram verdadeiras indústrias de faturamento. As pessoas saíam já com a guia de volta de internamento debaixo do braço. No entanto, como quase tudo aqui no Brasil que se faz copiando e colando, a gente copia, cola e modifica. E essa modificação nem sempre é para o melhor. E aí copiamos e colamos o modelo de alguns países que têm a política anti-manicômio, ok? Mas não criamos as retaguardas. E aí nós pegamos vários pacientes psiquiátricos que necessitavam de um tratamento diferenciado, não concordando com o modelo existente, mas necessitavam de um modelo hospitalista, e não se fez isso. E aí você pegou todo mundo e tratou todo mundo igual, que foi o grande erro. Hoje, qual é o grande problema? Hoje nós temos uma série de novos problemas. Nós temos uma geração extremamente ansiosa, uma geração eu chamo a geração de vidro, né? Acho que foi um psiquiatra que usou esse termo, a geração de vidro, é essa geração que não pode ter nenhum tipo de contrariedade, uma geração acostumada com a riqueza, o luxo e a vida boa do Instagram, e não sabe que por trás daquela foto do luxo, da riqueza e do Instagram, que todos nós temos um momento no Instagram. Quantos de nós, assalariados, pessoas de classe média, muitas vezes não estamos em um determinado local que não é o nosso habitual? Você faz um sacrifício enorme para fazer uma belíssima viagem, um sacrifício enorme, e tira uma bela foto,
Só que aquela foto não representa a sua vida. Aquilo não é o seu sucesso. Aquilo é uma conquista. As pessoas hoje, principalmente essa geração mais nova, ela vê aquilo como um momento comum. E não é comum. A segunda geração é a geração de idosos, né? Você tem hoje geração de idosos que, por uma série de conhecimentos e de riqueza da medicina, conseguem ter uma vida afetiva melhorada, têm um poder aquisitivo razoável, consegue mudar de vida. Ele deixa muitas vezes uma esposa de 20, 30, 40 anos de casado, começa um novo relacionamento, e aí, claro, que vem todas as consequências. Quando isso, se por algum motivo deixa de existir, frustração, decepção. Então você tem um número muito alto de suicídio, você tem um número muito alto de internações e você tem um número muito alto de depressões. Tem pessoas jovens, 20 e poucos anos, que não têm razão para viver. Eu não sei por que eu estou aqui. Você ouviu o depoimento que o pessoal da gestão de pessoas relata para nós. É uma coisa assim de você ficar absolutamente estarrecido com as frases do tipo de uma menina com 22 anos, primeiro emprego, universitária, uma vida familiar aparentemente equilibrada e se comportando indevidamente no trabalho. Quando você vai conversar, diz, não sei o que é que eu estou fazendo aqui, eu não tenho razão nenhuma para viver, minha vida está uma porcaria. Mas como sua vida está uma porcaria? Os propósitos, né? Pois é, então não tem um objetivo claro nem definido. Então é um problema sério, nós não temos capacidade de atender a todo mundo no volume que está, estamos muito preocupados e vamos, de alguma forma, criar um novo espaço, uma nova área para atender essa clientela, porque essa clientela realmente precisa de ajuda. Doutor, nós ainda temos 2 minutinhos, eu queria perguntar para o senhor, inclusive resgatando um trecho da sua fala, quando o senhor disse que esteve numa aula inaugural de um curso de medicina. Eu queria saber qual o pensamento que o senhor tem a respeito da política educacional para esses cursos. É de conhecimento geral que nós estamos tendo uma ampliação no número de vagas em cursos de medicina. Aqui em Caruaru, por exemplo, temos 2 universidades com curso de medicina. Então nós teremos 3 universidades. Então, certamente, nós teremos um número maior de médicos à disposição da sociedade num espaço de tempo aí de, no máximo, 1 década. Mas o senhor também disse na sua fala que as especialidades acabam por ser um problema, porque algumas especialidades têm aí gargalos, como, por exemplo, o que só tem um profissional. O senhor acha que tinha que ter uma política de direcionamento para que a gente pudesse ter uma maior, usar esse quantitativo maior de profissionais para as especialidades onde há uma deficiência maior de quadro? Antes de lhe responder, eu vou dizer que eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou do centro. Eu concordo com várias políticas da esquerda, concordo com várias políticas da direita, discordo de várias políticas da esquerda e discordo de várias políticas da direita. Mas especificamente na medicina a gente tem que ter um balizador. Não dá para continuar do jeito que está. Eu tive notícia antes de ontem que já tem faculdade sobrando vagas. Nós saímos de 100 e poucas faculdades para 400 e poucas, estamos com 1.500. Nós temos mais faculdade hoje do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos passou por esse mesmo problema do Brasil. Um número excessivo de faculdades, com a produção em massa de médicos não vocacionados. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje, medicina é, acima de tudo, vocação. Não dá para você entrar numa cirurgia, eu sou cirurgião, não dá para eu entrar numa cirurgia para operar a sua vesícula e quando eu chegar lá encontrar um problema no seu estômago e não fazer porque você não me pagou. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Se você vai pagar ou não é outra importância. E não é sacerdócio. Eu vivo da minha profissão, eu tenho que ganhar da minha profissão. O que eu não posso é usar a minha profissão para tirar dos outros. E a grande sensação, e isso pode ser um pensamento meu, talvez equivocado, tomara que seja equivocado, mas hoje o que há é uma busca do ganho fácil. Aparentemente, medicina é um nicho onde as pessoas ganham muito dinheiro. Está acabando. Isso vai acabar. Então, quando você diz, olha, se eu formo 100 médicos, e desses 100 médicos, só um vai fazer clínica médica,
Porque clínica médica é sacerdócio, você não tem procedimento, você só ganha da sua consulta. Aí você pega os novos formandos e vê quais são as especialidades que eles estão escolhendo, são aquelas que aparentemente ganham mais dinheiro. Ou seja, nós vamos piorar uma situação existente e não vamos resolver a que não existe. O segundo, medicina hoje, ela tem que ter carreira médica. Você tem que ser médico, um médico primário, aquele médico que quando se forma ele fazia atenção básica, vai para uma cidade do interior, ele se especializa pelo SUS, aí ele passa para uma cidade maior e ia para um nível primário, secundário, terciário. Hoje, com essa quantidade imensa de médicos que tem aí, você vai aumentar a concentração de médicos nos locais onde já existem médicos. Você não vê ninguém querer ir morar em Solidão, você não vê ninguém querendo morar em Itapimirim, em Itapissuma, você vê querer morar em Caruaru, porque hoje é o segundo polo médico do Estado. Então não vamos resolver o problema, não é o número de faculdades que vai resolver o problema, nem o número de médicos. Nós temos que ter uma política de saúde para o Brasil, uma política de Estado, não uma política de governo equivocada ou não. Porque tanto faz acertar como errar. E a gente em medicina não pode errar. Muito bem. Doutor Pedro Melo, muito obrigada pela sua presença aqui, né, presidente da Unimed. A gente tem uma pergunta do Jorge Pires. Jorge, eu vou passar para o doutor Pedro, a respeito da hidroginástica da Unimed, que segundo ele está sem água quente. E está ruim de fazer o exercício. Aí eu vou passar para o doutor Pedro aqui, ele vai tomar as providências, viu, Jorge? Muito obrigada, viu, doutor Pedro? Obrigado a você, obrigado aos ouvintes da Rádio Cidade, obrigado a todos que nos ouviram e é sempre um prazer estar aqui, sempre que possível a gente está aqui para colaborar. Prazer é nosso, muito obrigado, doutor. Voltamos já. Manhã